Só ele chegar, vamos. Bom dia a todos, bem-vindo à Câmara Municipal de Bauru, a Casa do Povo. Dando sequência a entregas de moções de aplauso, a segunda moção de aplauso do dia é oferecida pela vereadora Estela Almagro, a Soiane Sobrinho Tchucarramãe de Oliveira Almeida, pelo trabalho realizado na comunidade indígena em nossa região, sendo eleita a primeira cacique da aldeia multiétnica, cacique Tibúrcio Tchulau, é isso? Talímio. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra, a autora da homenagem, a vereadora Estela Almagro. Obrigada, vereador Márcio, pela deferência em presidir essa homenagem. Obrigada aqui a nossa cacica e a todos os parentes e amigos. Eu vou fazer a leitura aqui do texto que foi aprovado por unanimidade aqui do Poder Legislativo. Pedir para os filhos ficar aqui próximo da sua mãe, pode ficar tranquila, aqui está em casa. Câmara Municipal é casa do povo. Em nosso país, ainda remanesce uma dívida histórica com os povos indígenas, representando uma das maiores contradições da formação nacional, visto sermos um país que nasceu da riqueza, extraído da terra e da exploração de seus recursos naturais, e carrega ao mesmo tempo a marca da violência praticada contra aqueles e aquelas que por primeiro habitaram este território. A construção do Estado brasileiro foi edificada com uma ocupação forçada de terras indígenas, impondo o apagamento cultural de centenas de povos originários e a imposição de um modelo econômico que historicamente privilegiou os interesses das elites agrárias e econômicas em detrimento da dignidade humana e da preservação da vida ancestral. Em nome da expansão territorial e da exploração econômica, os povos originários foram perseguidos, escravizados, mortos por conflitos armados e devastados por doenças, violações, histórico que retrata um período que ainda precisa ser reparado, com políticas públicas de inclusão e respeito às etnias que ainda permanecem dispersas pelos rincões do Brasil, sendo a voz da resistência. Neste contexto, destacam-se as etnias terena e Caiapó, tendo como referência o cacique Tibúrcio, que junto à sua esposa Esther, migraram do Mato Grosso do Sul para Bauru, oportunidade na qual desempenharam um papel de liderança nas aldeias das etnias Terena e Guarani, trabalho que proporcionou o cuidado e o respeito com as tribos. Com a atuação nas atividades desenvolvidas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a família do cacique, representado pelos filhos e filhas, avançou no trabalho de luta em defesa aos povos indígenas, motivo pelo qual muitos migraram para os centros urbanos, dentre eles a jovem Soiane Sobrinho Tchucarramãe, neta do cacique Tibúrcio. O conflito cultural, os costumes e idiomas foram os grandes desafios da jovem, que enfrentou adversidades, participando ativamente nas ações e projetos desenvolvidos pela FUNAI, atividade que acompanhava com seus pais, Megaron Tchucarramãe e Jupira Sobrinho, que junto ao órgão federal desenvolveram trabalhos como técnico indigenista e diretor do Parque Xingu. Atuante nas políticas indigenistas, a família intensificou suas ações, tendo como referência o advento da Constituição de 88, que trouxe maior reconhecimento e segurança aos povos originários, de modo particular o direito aos territórios, luta que remanesce até os dias atuais, dinâmica que impulsionou a família de Soiane a perseverar na construção de direitos e políticas públicas, difundindo a formação e o engajamento da comunidade indígena. Com a morte das lideranças indígenas, dentre elas a representatividade feminina de Jupira, a comunidade teve necessidade de eleger novas lideranças para continuar os trabalhos construídos, de modo particular com as mulheres, sendo designada sua filha Soiane, que já intencionava seguir os projetos e a trajetória de sua mãe, falecida no ano de 2020.
A representatividade feminina indígena nos cargos políticos inspirou o trabalho de Suiane, que, junto a outras mulheres, trouxe maior visibilidade às pautas indígenas, possibilitando melhor interação nas reuniões e congressos entre as etnias, sendo destaque sua representatividade no Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, CONAMI, órgão do qual sua mãe foi uma das fundadoras. À frente da Associação das Mulheres Indígenas do Centro-Oeste Paulista, a AMICOP, órgão fundado na nossa cidade na década de 90, Suiane segue com a missão de fortalecer a organização das mulheres indígenas, valorizando a cultura, os saberes ancestrais e a participação feminina nos espaços de decisão. Com a projeção dos trabalhos realizados em favor da comunidade, as lideranças indígenas observaram o desempenho de Suiane pela preservação da ancestralidade e defesa dos direitos dos povos originários, elegendo-a em 2025 como cacica da aldeia Cacique Tiburcio Taliú, sendo responsável por cerca de 80 famílias na aldeia multiétnica. Tendo em vista o propósito de manter suas culturas, tradições e costumes, a comunidade indígena reivindica um espaço para alojamento da primeira aldeia urbana, medida que proporcionará o acesso às políticas públicas de saúde, educação e assistência social, respeitando as especificidades de cada povo. O histórico de luta da cacique Suiane corre nas veias, tradição que remonta a seus antepassados, sendo destaque seu avô Raoni Metutiri, Raoni e o sobrenome? Metutiri. Um dos mais reconhecidos líderes indígenas do Brasil, referência internacional na defesa dos direitos dos povos originários e da floresta amazônica, exemplo que fortalece sua liderança indígena. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à senhora Suiane Tchucarramãe, pelo trabalho realizado na comunidade indígena em nossa região, sendo eleita a primeira cacique da aldeia multiétnica. Suiane, uma satisfação poder te entregar essa homenagem, e parece pouco, né? Num período da humanidade, pleno 2026, em que as mulheres já ocupam grandes postos estratégicos, e às vezes são usadas e criam uma zona de conforto de que nós já chegamos onde deveríamos chegar. Mas nós estamos longe disso ainda, né? Os exemplos que a gente tem, que precisam ser lembrados, exaltados e seguidos, ainda proporcionalmente é devastador ante a presença masculina nessa hegemonização de uma sociedade que é branca, que é masculina, que é conservadora. Então, primeiro, o destaque para você como mulher, não é? Por chegar a um posto que uma mulher não ocupou antes. E isso abre caminhos, isso faz história. Segundo, resgatar essa trajetória. Poucos entendem, e a gente ontem discutia aqui, num debate sobre a pauta do racismo religioso, a importância que é o saber nas escolas e na sociedade para você vencer preconceitos e levar conhecimento. Que a verdadeira revolução não se faz com arma, se faz com estudo, com conhecimento. Se vence o preconceito quando você dá a sensação de pertencimento. E a maior parte da sociedade desconhece como tudo começou. E quando a gente perde a referência do passado, a gente perde o compromisso com a história e com o futuro. Então, o teu papel na defesa vem dessa ancestralidade. Eu tive neste parlamento em várias ocasiões e muitas discussões políticas em décadas anteriores com a tua mãe. Então, a Jupira foi uma parceira, foi uma amiga, foi uma referência. Uma mulher que lutou muito, inclusive, para sonhar em ocupar um lugar aqui, neste parlamento. E essa construção
moção, ela não é apenas identitária, ela precisa ser uma disputa na sociedade, e isso leva tempo. Então, aquilo que ela não alcançou, ela abriu caminhos para que outras possam alcançar. E quem sabe será você, não é? Trabalhemos para que outras Suianes, que outras Jupiras surjam, permaneçam, remanesçam, sejam resilientes. Nós tivemos um momento aqui em 22, nessa casa, de 22 para 23, em que nós fizemos uma moção de apelo ao Supremo Tribunal Federal para que agisse e deliberasse contra a definição do marco temporal. E a gente percebeu naquele momento o quanto até mesmo as pessoas que estão imbuídas de poder político desconhecem do debate sobre a nossa origem, sobre o porquê, quando, como e tudo se deu, né? E virou meme, mas a gente já debatia naquela oportunidade que o verdadeiro marco temporal começaria em 1500, não é? E aí usou... Marco ancestral. Exatamente. Não, mas no debate jurídico, o marco no STF ganhou esse tempo, esse nome, porque era uma decisão que o voto do Supremo ia definir num marco de tempo, né? E aí, quando nós fizemos a moção, inclusive vieram muitas representações aqui, né, dos povos originários de Bauru e da região, e foi difícil, não foi fácil aprovar. E olha que a moção era só um gesto simbólico, porque que força tem o Poder Legislativo em fazer um apelo para os ministros do STF? Mas vieram muitas moções de muitas câmaras em dizer, né, não é esse o caminho, e como tudo vai se invertendo onde o poder está, e o poder, infelizmente, ainda está hegemonizado por uma elite branca, predominantemente masculina, e dentro de um viés mais conservador, elitizado mesmo. Então, furar essa bolha e levar esse debate de resgate, de como tudo começou, quem somos nós, não é? Porque falar em miscigenação é fácil, né? Ninguém fala em estupro, em violência, em assassinato e ocupação. E não apenas pelo Brasil, né, que é a nossa casa maior, mas Bauru, né? Bauru. Luiz Paulo escreve muito bem, Bauru nos Tempos dos Sertões, o livro dele, que eu acho que é o livro que melhor retrata que essa terra, nossa cidade, também é uma terra de ocupação, como tantos municípios, e também é uma terra de ocupação e sangrenta em cima da história dos que chegaram antes, que são os povos indígenas aqui do nosso território. Então, parabéns. Mas, mais do que parabéns, a moção é uma forma de dizer obrigado, persista, né? Resista, seja resiliente e dê sequência à luta que a tua mãe travou aqui contra leões, e ela, com certeza, é um marco. Ela é um marco. E você, agora, chegando ao posto que você chegou, a sua luta no plano diretor, que deveria ser participativo, infelizmente, não é como deveria ser, e a lei de uso e ocupação do solo não terminou. Então, como cacica, você tem uma missão também, né? Você tem uma missão com o teu povo, você tem uma responsabilidade com o teu povo, porque você vai travar uma guerra de titãs, com segmentos que também não está preparado, nem historicamente, nem pelo conhecimento, nem pelo compromisso, nesse resgate que você sintetiza melhor do que ninguém essa luta pela tua história, viu? Então, mais do que parabéns, o obrigado do Poder Legislativo e da cidade de Bauru. Tem um vídeo, vereadora. Vamos? Tem um vídeo? Bora lá, bora pro vídeo, depois ela TV fala. Câmara, por favor, o vídeo. Isso é muito parecido, inclusive, né, com a Jupira. Tem fotos que não dá para identificar se é você agora pela juventude ou se é a Jupira quando mais jovem, né? E agora com a palavra a homenageada. Ai, meu Deus. Vamos.
Eu fico muito emocionada pela homenagem e eu preparei, né, uma pequena fala, então. Vamos lá. Foi bonita. Bom, então tá. Bom dia a todas e todos mais uma vez. Recebo essa moção de aplauso com muita gratidão e humildade. Agradeço a vereadora Estela Almagro por este reconhecimento e a Câmara Municipal por valorizar a luta dos povos indígenas em nossa região. Esta homenagem não é apenas para mim, ela representa a força dos meus ancestrais, das lideranças que vieram antes de nós e de todas nós mulheres e homens indígenas que diariamente lutam para manter viva a nossa cultura, nossa identidade e nossos direitos. Como primeira cacica da aldeia multiétnica Cacique Tiburcio Talihu, assumo essa responsabilidade com muito respeito, sabendo que liderar é servir, dialogar e construir caminhos para futuras gerações. Quero dedicar esta homenagem de forma muito especial à minha mãe, Jupira Terena, que hoje não está mais entre nós, mas foi quem me ensinou a caminhar com dignidade e coragem e amor pelo nosso povo. Sei que, de alguma forma, ela está presente entre nós neste momento. E que este reconhecimento fortaleça ainda mais o nosso compromisso dessa cidade com os povos indígenas, para que sejamos ouvidos, vistos e respeitados, não apenas hoje, mas todos os dias. Muito obrigada aos nossos ancestrais, a todos que estão aqui presentes, e ao meu primo, que está sempre comigo, Ricardo, também aos meus filhos, meus amigos, o parente que agora teve a oportunidade de estar aqui comigo nesse momento importante. E que sigamos na luta, né? A luta continua. Obrigada. A palavra está aberta. Começar com o Ricardo, que já é de casa. Nem tanto, pero não útil, né? Aqui, de vez em quando, a gente está com os embates aqui, né? Mas eu agradeço principalmente a Câmara Municipal de Bauru, na sua pessoa, Estela, pela lembrança, né, da forte resistência, né, do povo indígena aqui na cidade de Bauru. E nossos ancestrais te agradecem, né, por essa honraria. De fato, vamos supor assim, nós vimos, né, a Suiana crescendo e sempre com as descendências dela também, né? Vamos supor, parece que minha tia escolheu certinho, né? Vamos supor assim, busca ela como liderança dos meus avós, do Cacique Talihu, né? E da dona Esther, que seria Paiaqué. E o nome dela é Moreoti, no idioma terena, né? E é Coconere, né? No Caiapó. Então, você vê a fusão dessa ancestralidade forte, né? E de onde que ela vem, né? Rauli, né? Obviamente, aí uma referência mundial em defesa do meio ambiente, principalmente. Eu acredito que quando a gente fala num toque, né, a respeito do assunto, quando nós falamos de meio ambiente, nós não falamos no meio ambiente, vamos supor, para conscientizar nós, povos indígenas, e até mesmo o povo preto, mas para conscientizar a sociedade no contexto geral. Né, porque, pensando em nós estamos pensando no próximo, na sociedade como um todo. Né, e agradeço de fato, como te disse, vamos supor assim, a Suiane merece, né, só contando um pouco da história de como ela acabou se tornando cacique. Né, nós aí no ano de 2024, mais ou menos, no final do 2024, quando nós estávamos formulando a PIB, né, dos povos indígenas aqui para Bauru, nós nos reunimos na casa da mãe da Isa, né, junto com diversos indivíduos indígenas, de diversas etnias, e ali nós acabamos nomeando, né, como líderes, acho que 4 pessoas, né, que no caso a Suiane, a Isa, eu, o Rodrigo, né, e o Irineu, né, como representantes. E através dessa junção, né, de lideranças, vamos supor, de conselho que nós fizemos,
no ano passado, né, por bem, nós acabamos vendo a necessidade, né, de implementar, ainda que simbolicamente, a aldeia indígena, né, multiétnica Cacique Tiburcio Talihu. Né, e assim, como surgiu, né, simbolicamente para nós, também houve a necessidade da gente eleger uma liderança, né, dentro do nosso conselho. E, majoritariamente, nós escolhemos a Suiane pela história dela e pela linha, né, de vida e de liderança que os ancestrais dela tiveram. Tá? É isso. Eu agradeço muito a vocês pela moção de aplauso. Chamou de velho? Eu não tenho cabelo branco. É mais novo. Eu não tenho cabelo branco, para começar, né? Sou semi-novo. Bom, a Suriane, a mãe dela, a Jupira, eu estou 20 anos com eles lutando para montar em Bauru uma aldeia urbana. E até eu pedi um apoio para a Casa aqui municipal, para tentar fazer com a nossa amiga Sueli libere uma área para fazer em Bauru uma aldeia urbana. Ela também tem um avô que também que é índio, mas não está liberando a área para nós. Também tem outra coisa também que estou falando aqui, ó. Quando chegar aqui, a festa de Bauru, eu tenho reclamado, sabe, o Marcinho, não estão pondo nenhum indígena para cantar no dia de Bauru, no estado de Bauru. Sabe, Estela, é uma pouca vergonha que estão fazendo em Bauru, sabe, essas festas dos cantores, não tem nenhum representante indígena, que são os legítimos donos de Bauru aqui. Falei isso na TV, então eu agradeço muito a nossa amiga aqui, a Suriane, que é também de Guardiões, eu sou presidente de Guardiões de Bauru, estou 20 anos com vocês, né, lutando para conseguir uma área urbana em Bauru, com os cursos, fazendo documentos para tentar conseguir, sabe, mas está difícil. Mas nós não vamos desistir, né? Nós estamos sempre na frente, tacando pedra para conseguir abrir uma portinha para entrar. Então, agradeço a vocês aí, ó, que deu esse apoio à minha amiga e companheira de guerra, né, Soniane, e a vida continua. Vamos lutando. Bom dia a todos. Você quer falar? Pode ser, tanto faz. Bom dia. Agradecer primeiramente à vereadora Estela por esse grande ato simbólico, né, que hoje demarcamos aqui o território da Câmara Municipal de Bauru, que é terra indígena, que no seu nome já leva, né, a ancestralidade. Dizer que isso é muito simbólico para o reconhecimento desse espaço, que é um território, é uma aldeia multiétnica. Oficialmente, a gente não precisa de um papel dizendo que é uma aldeia, porque o Brasil é terra indígena, Bauru é terra indígena. O que a gente precisa são de políticas públicas para olhar para essas mais de 80 famílias com habitação, com saúde, com escola. Aqui a Câmara não pode virar as costas, porque se queremos uma sociedade democrática, igualitária, nós temos que olhar para essa população que está nas escolas, que está pedindo atendimento no sistema de saúde e que depende também dessa casa para ter uma dignidade efetiva, porque a exclusão se dá dessa maneira. Obviamente, se houver um espaço dedicado exclusivamente para uma aldeia, seria melhor, mas hoje ela existe e nós estamos aqui. Eu sou ava-guarani, eu nasci na Bolívia, sou naturalizado brasileiro, sou da Amazônia, sou amazônida e sou, acima de tudo, uma pessoa latina que vem de toda essa questão de violência, de exclusão. Eu cheguei a ser doutor pela PUC de São Paulo porque eu tive acesso a programas educacionais, a bolsas de estudo. Hoje eu faço um trabalho de letramentos indígenas. Eu estou aqui hoje em Bauru, a convite do SESC, fazendo uma articulação com o CREFOR, que é a seção de formação de professores aqui da Secretaria Municipal de Educação, implementando a Lei Federal 11.645, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e culturas indígenas, que é para evitar racismo, para evitar intolerância religiosa, para dizer que as nossas tradições, os nossos rituais, eles são sagrados e não são coisas que são demonizadas muitas vezes pela ótica da sociedade que não teve esse letramento e que não teve esse ensino. Porque nós, acima de tudo, não precisamos tolerar ninguém, nós precisamos respeitar. E o respeito também se faz pela educação. Fica meu apelo aqui também para a educação aqui de Bauru continuar com essa implementação, porque nós temos essa grande responsabilidade, enquanto professores, de formar esses futuros cidadãos
cidadãos que vão estar aí em todos os espaços e conscientizados, né, de que um país democrático, de fato, é quando todos são incluídos e não apenas um grupo por uma ascendência, por uma cor de pele branca. Dessa maneira, nós vamos conseguir realmente estabelecer uma sociedade mais igualitária para nós povos indígenas que historicamente fomos excluídos e que venham mais moções, que venham mais reconhecimentos, vereadora, e que venham políticas públicas para a gente. Muito obrigado. Vocês querem falar? Não? Quer falar? Muito emocionada aqui também com você, querida. Como poder público, eu digo que é preciso que mais pessoas vejam o trabalho de vocês, mais pessoas conheçam as famílias de vocês, e se depender da minha pessoa, isso será realizado. Tenho muito orgulho de você, viu? Todo o seu histórico, a mãe que você é, viu? A amiga que você é. Parabéns, né? Sinto muito pela sua mãe, eu sei que ela está aqui com a gente também, né? Mas vou trabalhar para que tudo isso reverbere muito amplamente. Tá bom, querida? Obrigada. Bom dia a todos, né? São todos amigos aqui. Eu sou de um bairro carente, né, que é o Jaraguá. Hoje é um bairro, se dizer que não é o cartão postal de Bauru, porque todos os representantes em São Paulo conhecem Bauru, mas conhecem primeiro o Jaraguá. E eu fico até assim agradecido muito da Estela ter me convidado, e a equipe dela, simpática, sempre atendendo a gente com muito carinho. Isso que é muito importante. Eu sou gestor lá no Santa Igreja. Até esses dias eu comentei, falei, qualquer dia eu vou pedir para a Estela, com a equipe dela, vir aqui. É uma vergonha um posto de saúde e não ter telefone, não ter ar-condicionado e não ter computador. Então, não é cobrando, é lembrando que um bairro que tem 1.400 crianças numa escola, que é o Ayrton Busch. Nós temos 3 escolas do estado lá. Então, eu quero agradecer esse momento aqui, e nesse momento eu vou fazer esse pedido. Então, estamos sem telefone, um absurdo. Como é que um paciente vai ligar rapidamente com um BS que não tem telefone, não tem computador, não tem ar-condicionado? Então, eles trabalham com amor ao próximo. E eu quero agradecer muito a Estela. Estela, que Deus olhe você, viu? Primeiramente tem que dizer, o resto é passagem. Ok. Amém, preciso mesmo. Posso complementar só? Bom, pessoal, acho que para complementar, acabei esquecendo aí pelo ênfase da emoção, mas nós estamos aqui, nada mais justo, né, de acontecer no mês de agosto, né, depois da manhã, acho que hoje é dia 6, né, acho que no domingo, né, vai ser o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E também lembrando, né, quando você disse a respeito do marco temporal, nós estamos para o julgamento, né, dos embargos de declaração com relação à questão, novamente, do marco temporal, em virtude, né, desse recurso ter sido interposto por questão da lei, né, que quer delimitar, quer fixar um marco temporal. E também, vamos supor assim, é um mês importante, olha essa contradição, né, que é um mês importante porque vai ser nesse mês que vão julgar os embargos de declaração com relação ao marco temporal para definir, como se não tivesse definido ainda. Também vão votar, né, a possibilidade da regulamentação da exploração de minérios em terras indígenas. Então, é um mês simbólico, né, e até mesmo antagônico à própria comemoração, né, perguntando que comemoração existe ainda para nós, né? É isso. Amém. Vereadora. Nos recolocando, né, nos desafios que se colocam aí para o próximo período, né? Às vezes a gente dá algumas centenas de passos para frente e retroage alguns centenas de passos para trás no momento seguinte. Quando a gente encerra o mandato de um ex-presidente, não é? Sem politizar e ideologizar, mas já politizando e ideologizando também, que tenha coragem, a ousadia de declarar num país como o nosso,
um desrespeito total a essa ancestralidade e aos povos originários, dizer que tinha inveja dos Estados Unidos porque conseguiram eliminar a maior parte dos povos indígenas. Você vê a desconstrução durante um período muito grande nas mãos de alguém que tinha um poder muito gigante para tomar decisões contraditórias com uma luta de décadas, de séculos, né? De reparação, de consciência. Esse avanço aí da educação, nós discutimos ontem que o circuito de palestras de formação, ele é muito importante. Porém, nós precisamos evoluir para a implementação efetiva das leis em questão, no reconhecimento de que o professor, ele não pode se sentir nem na zona de conforto, nem de desconforto, de que isso seja um convite, ou que o tempo que ele vai investir para adquirir esse conhecimento seja algo que ele decide se ele tem esse tempo ou não, porque o professor também tem família, tem filhos, tem sua vida. Então, isso precisa entrar numa dinâmica de que ele é recompensado por isso. Isso melhora o currículo dele e ele ascende dentro da carreira do magistério municipal cada vez que ele busca esse letramento. Não só o de gênero, o de raça. Exatamente, que é algo que a gente esbarra sempre. Que bom que a gente vai chegando ao ponto, pelo menos, de a gente contratar, chamar pessoas que levaram tempo e investimento das suas vidas para poder adquirir essa formação. Porque nós já passamos por um período extremamente viciado em que, chegou certas datas, está aberta a escola, pode ir lá, dar uma palestra gratuita, como se a reparação fosse obrigação daqueles que estudaram para lutar por ela. Então, essa inversão, a gente começa a passos muito lentos superar, mas ainda não é o suficiente. Mas, seguramente, com a liderança da Jupira e de todo o seu povo aqui, Jupira, a gente vai conseguir avançar nesses debates, começando pelo plano diretor, que é um desafio. A gente vai estar ao teu lado, mas muitas lutas se travam aqui. As mais importantes se travam no executivo. Então, organizar o povo para reivindicar da prefeita, que é quem tem a caneta na mão para tomar decisões, e não voltar atrás com elas, né? Porque vocês avançaram em diálogos que depois não se viu retratado na lei que chegou aqui no Poder Legislativo. Então, combinar coisas, fazer tratativas, reconhecer direitos, mas depois não implementá-los, acaba se configurando num golpe institucional para driblar e ganhar tempo. Então, nós temos que lutar contra isso. Obrigada, vereador Márcio. Vamos encerrar. Eu não sabia que você era filha da Jupira, fez história em Bauru. Sua mãe deve estar com um orgulho imenso. Você lá, que você está fazendo agora, você também entra na história. Pode contar com o apoio desse vereador. Tem hora que a gente é distante, a nossa correria, mas a vereadora Estela é bem engajada, você pode ter certeza que terá nosso apoio para essa luta. Nós precisamos realmente que vocês venham mesmo, que tenham o seu espaço dentro da nossa cidade. Para mim vai ser um orgulho, eu me conecto com vocês, tá? Todo mundo sabe a história minha da questão das árvores, Tive o prazer já de fazer plantio com os povos indígenas. O nosso grupo deixa um legado para Bauru, na nascente do rio, batalha que vocês lutaram tanto, né? No começo da nossa história, lutaram pela sua área, né? Vocês estão no nosso DNA e a gente não tem o respeito, né? Mas você pode ter certeza que você terá meu apoio, o meu voto, a minha luta junto. Parabéns, vereadora, que você faz por eles, tá? Pelos negros. São o nosso DNA, nós somos só um. Né? Hoje saiu daqui agora há pouco o maior doador do mesmo produto que nós temos e da mesma cor, o sangue. Que o sangue nosso é o mesmo. Nós somos o povo brasileiro. E vocês são o nosso DNA. Conte com o povo, com o apoio desse vereador. Fico muito feliz de saber que você é descendente da Jupira, uma guerreira, e você vai fazer a sua parte. E você pode ter certeza, desse vereador, da vereadora Estela, que luta muito, a gente vai conseguir o espaço de vocês, no mínimo, para Bauru reconhecer a verdadeira história nossa. Como o professor diz, o nosso nome é história. É um tapa na cara
que o governo executivo faz. Mas junto aqui politicamente a gente vai conseguir, né, vereador? Com vocês, é claro. Tá? Vamos encerrar. Nada havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada essa moção de aplauso às 10h20.